Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à live da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria Tributária. Espero que você esteja bem, sobrevivendo com saúde em tempos de coronavírus. Hoje, a Oliveira e Carvalho tem a satisfação o professor e contador Rui Cadete. Professor e contador Rui Cadete, que além de ser uma personalidade, um destaque no mercado contábil, é também uma pessoa maravilhosa e que serve de inspiração para todos nós. Seja bem-vindo, professor Rui Cadete. Boa noite a todos, obrigado aí. É um grande prazer estar aqui fazendo parte desse momento. Que bom poder lhe receber. Professor Muito Rui obrigado. Cadete, ele é sócio da Rui Cadete Auditores Associados, é sócio da Oliveira e Carvalho, Rui Cadete, OCRC Contabilidade. O professor Rui Cadete é uma referência e qualquer contador conhece o professor Rui Cadete pela sua expertise não só no segmento contábil, mas principalmente no que tange à gestão. Tem 2 pós-graduações, uma pela USP, uma pela Fundação Getúlio Vargas, e é um empreendedor de sucesso há muitos anos na região Nordeste. E é referência para todos nós. Primeira vez que eu ouvi falar do professor Rui Cadete, me ventilaram como se fosse um profissional diferenciado, a gente já tem idade para desconfiar, e eu fui até lá conhecer o professor Rui Cadete em São Paulo, convidou para um café, e eu vi que ele era muito mais aquilo do que haviam dito. Ele conseguiu fazer algumas coisas que me chamaram tanto a atenção que a gente passou a replicar na Oliveira e Carvalho. Muito se fala, professor Rui Cadete, da necessidade de nós motivarmos os colaboradores. É fundamental o engajamento das pessoas. O que é difícil é que não existe uma receita de bolo, na verdade, não tem uma forma universal de motivar, porque cada pessoa é um ser único, uma criatura de Deus com suas virtudes, com as suas agruras, e conseguir achar uma fórmula para cada um, talvez esse seja o segredo do negócio. E aí, quando se trata de gestão, é muito difícil a gente conseguir trabalhar a cultura organizacional de forma que 100% das pessoas assimilem quais são os valores e quais são os princípios que nós entendemos que levam um negócio ao sucesso. E você, de uma forma única, faculta o acesso da empresa de contabilidade para que as pessoas vão até lá e vejam o que você pratica. Quer dizer, é tamanha a segurança do que se faz que qualquer um pode ir até lá e modelar. Que bacana! E vários são os colegas que estiveram contigo e muito beberam dessa água. Portanto, seja muito bem-vindo. Nossa assistência, nossa pauta hoje diz respeito a de que forma a contabilidade pode contribuir para o sucesso, para o crescimento de um negócio. O contador, tradicionalmente conhecido como guarda-livros, na verdade, ele tradicionalmente tem uma função mais de registro do que propriamente de assessoramento. E isso vem mudando. O perfil do serviço contábil mudou. Hoje fala-se muito de contabilidade consultiva, de contabilidade estratégica, de ajudar o dono do negócio. Afinal de contas, o que o contador tem é informação. E é a era que a gente vive. Houve um momento na história que o capital foi o mais importante, houve um momento em que a arma foi mais importante, houve um momento em que os meios de produção, quem tem informação, tem poder. E o contador tem a informação. Trata-se, portanto, uma questão mais de estruturar essa informação e fazer com que essa informação, de uma forma otimizada, chegue até o empresário do que qualquer outra coisa. Vou, então, passar a palavra para o nosso ilustre convidado, o professor Rui Cadete, para que ele passe para a gente, na percepção dele aí, de que forma as empresas de contabilidade e consultoria podem ajudar os empresários no crescimento do seu negócio. Seja bem-vindo, professor. Pois não, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e é um grande prazer estar aqui. Veja só, desde o início que nós começamos a nossa empresa, nós entendemos de que a contabilidade seria apenas um meio. E por isso que a Rui Cadete nasceu lá em 91 como Rui Cadete Consultores e não simplesmente como empresa Rui Cadete Contabilidade. Porque nós entendemos de que o nosso papel junto ao empresariado seria um papel muito mais de assessoramento, de entender do negócio da empresa cliente. E isso se fazia já naquela época, estarmos mais próximos, mais presentes
para conhecer mais da realidade do nosso cliente e, consequentemente, a gente poder agregar mais valor, né, com o nosso conhecimento. E nós já nascemos com esse espírito de muita interação com o cliente, de tentar entender para poder contribuir na organização das empresas clientes. Por isso que esse viés de estar preocupado e muito antenado com a organização da empresa cliente fez com que a gente evoluísse em vários aspectos, como, por exemplo, desde 2011 que nós deixamos de receber documento físico de cliente, e sim receber dados. E ainda hoje tem muitas empresas de contabilidade que têm essa dificuldade, né? Porque diz que o cliente não se acultura a realidade de não mandar mais documentos em envelopes. E nós estabelecemos isso há 10 anos. Mas por que a gente conseguiu isso há 10 anos? Porque a nossa cultura interna, né, da nossa organização já era contribuir para organizar a empresa cliente. E organizar a empresa cliente é orientar, é fazer com que ele tenha um software, um aplicativo para poder ter controle, informação e nos fornecer os dados para que a gente transforme em informação. Então, respondendo um pouco aí a tua pergunta, eu entendo que o papel e onde a gente pode fazer a grande diferença, né, com o nosso conhecimento é estar próximo, é entender, é compreender, é se comunicar, é interagir. E entendendo do negócio da empresa cliente, com o nosso conhecimento, a gente pode agregar muito valor, sim. Que coisa boa. Professor Rui Cadete, um diferencial da nossa organização, nós que somos sócios, as pessoas não acreditam quando a gente fala que não tem tráfego de papel. E não tem mesmo. E uma coisa muito bacana que eu pude aprender com você é a questão da contabilidade em tempo real, né? Porque isso nasceu de uma dor. Alguns anos atrás, nós fomos surpreendidos com um colega que, quando pedimos a contabilidade da nossa empresa, ele demorou 1 mês para entregar, 2 meses, 3 meses, 6 meses se passaram para a gente depois se dar conta de que, na verdade, ele não tinha sequer lançado nada. E a Oliveira Carvalho Rui Cadete, a nossa empresa, ela trabalha com uma contabilidade que, uma vez que o cliente ele posta o documento na plataforma, o lançamento contábil é feito de forma praticamente imediata. Quer dizer, o cliente ele tem a contabilidade em tempo real. Quer dizer, isso ajuda muito no processo de tomada de decisão, né? Eu queria que você comentasse um pouco, Rui, do BI que você desenvolveu e que você consegue, com esse BI, disponibilizar informações para o processo decisório dos clientes num tempo considerado adequado. E a gente está falando de gestão de tempo, que é talvez a coisa mais importante que tem. Quer dizer, ao invés do empresário ficar preocupado, qual é a margem de contribuição do meu produto? Esse mês eu tive lucro, eu tive prejuízo. Meu Deus, quanto mais eu vendo, mais prejuízo eu tenho, porque ele não sabe que determinado produto tem a margem de contribuição negativa e, portanto, de fato, quanto mais ele vender, mais prejuízo tem. Quer dizer, você conseguiu pegar tudo o que era importante, colocar no telefone celular do sujeito. É isso mesmo? Olha, veja só, tudo tem a ver com o propósito inicial da empresa, que é contribuir para o desenvolvimento empresarial, e é assim que nós dois juntos entendemos e estamos implementando isso na OCRC, né? Então, isso começou lá atrás, quando nós começamos a atuar na organização da empresa cliente, fazendo com que ele tivesse, na sua estrutura, controles e informações em tempo real. E o que é que nós sempre trabalhamos? Nós sempre trabalhamos trabalhando a informação, o conserto da informação na sua origem. Então, quem tem que ter os dados corretamente, o seu cadastro de produtos corretamente, é a empresa cliente. Então, meio caminho andado. Se quem nos fornece a matéria-prima para o nosso trabalho é o nosso cliente, nós temos que contribuir para que o ambiente da empresa dele tenha, né, um ambiente o mais estruturado possível para que a gente possa se alimentar daqueles dados. Então, o primeiro caminho foi, tendo os dados e corrigindo sempre na origem, nós temos como transferir, transportar os dados da empresa dele e transformar isso em contabilidade. Então, nós, há muitos anos, há 8, 9 anos, que nós estabelecemos balanço 28 de fevereiro, balancete mensal, e já há uns 3 anos que a gente consegue encerrar os balanços em 31 de janeiro, mas em função
dos nossos clientes estarem totalmente, ou quase sempre totalmente, organizados. Só que nós começamos a entender que levávamos balancete, levávamos demonstração de resultado, fazíamos ali uma demonstração de análise vertical e horizontal, mas o cliente falava, beleza, já é um caminho, mas vocês falam contabilês, e eu não entendo contabilês. Eu entendo minhas regras de negócio, e nem todo empresário entende das mesmas coisas, tem a mesma escolaridade, a mesma formação. Tem uns que não sabem o que é que deve pedir ou ter da sua empresa. Então, e cada um tem um foco diferente dos seus indicadores. Então, o que é que nós passamos a fazer de 3, 4 anos? Nós entendemos que se nós tínhamos os dados, nós agora poderíamos transformar esses dados na linguagem personalizada de cada cliente. Então, nós contratamos uma consultoria, desenvolvemos um BI, e esse BI ele é personalizado e cada cliente diz quais são os indicadores que fazem sentido para o seu negócio. A gente tem como dizer qual linha de produto, qual fornecedor dá mais retorno para ele, qual é a filial, qual é o cliente que dá mais retorno para ele. Então, isso tudo, quem tem os dados são eles. E nós apenas nos apropriamos e fazemos com que, na estrutura das empresas, eles tenham esses dados corretamente. Então, nós também começamos a perceber que nasce ali oportunidades de negócios, porque para que o cliente tenha a sua estrutura de dados confiáveis, ele precisa ter cadastro correto. Então, nós vamos lá, prestamos consultoria de fazer com que os cadastros dos produtos estejam devidamente cadastrados. Ele precisa, muitas vezes, de aprimorar a implantação de um software. A gente vai lá e implementa, né, fazendo a parametrização do sistema, também é outro serviço de consultoria, mas tudo em prol, em organizar a empresa cliente, para que ele tenha controles, informação e dados confiáveis, para que a gente possa, com muita agilidade, já que os dados são confiáveis, retornar para ele informações mais relevantes, com maior valor agregado, com menor tempo possível e com maior nível de acerto. Então, isso é uma via de mão dupla. Via de mão dupla. O que é que a gente entende na Rui Cadete? Não é o tamanho do cliente que faz com que faça sentido a gente tê-lo como cliente, mas sim o perfil. E qual é o perfil principal para que nós, no Grupo Rui Cadete e na OCRC, nós entendemos como sendo o cliente que ele, para nós, é o cliente primordial. É aquele que quer ver a tua empresa estruturada e organizada. E não o tamanho. Porque se o cara é pequeno, mas ele tem uma cabeça lá na frente voltada para a gestão, o negócio da empresa ou a empresa dele vai crescer. E nós queremos esse cara que vai crescer, sim, como cliente. É mais ou menos isso. Não é verdade que a gente já entendeu e está sempre procurando atingir esse aspecto que é fundamental. Perfeito. Quer dizer, não se trata de uma solução receita de bolo. A gente tem ali macroindicadores no BI. Ah, minha empresa dá lucro ou prejuízo? Qual é a rentabilidade sobre o capital próprio? Qual é a margem? Isso existe, mas se o camarada falar, olha, eu preciso desse indicador para o meu business, a gente molda o BI para atender as necessidades específicas dele. Quer dizer, isso é uma forma de respeito. Quer dizer, quanto mais tailor-made, quanto mais individualizado, quanto mais direcionado, mais contribui para o sujeito. Quer dizer, isso faz toda a diferença e é por isso que está fazendo esse sucesso. E aí ele pode estar mais voltado para tomar a decisão do que para... Vem cá, qual foi o lucro da minha empresa esse mês? Não tem mais tempo para isso. Quer dizer, ou o empresário se conscientiza de que ele precisa aperfeiçoar a gestão, isso significa deixar, às vezes, a síndrome de Gabriela para trás. Conhece a síndrome de Gabriela? Não, mas eu sempre fiz assim. E sempre deu certo, né? Eu nasci assim, eu cresci essa assim. música fez muito sucesso, mas hoje não cai muito bem, não, viu? Não tem espaço para isso, porque se o camarada se der ao luxo de querer manter as mesmas práticas que no passado funcionaram hoje, vai dar zebra. Né? Antigamente, 10, 20, 30 anos atrás, Rui, você tem essa experiência, você sabe, as empresas, algumas delas praticavam a que a gente chama de recursos não contabilizados ou caixa 2. Não tem mais espaço para poder fazer caixa 2, não existe mais isso. A empresa precisa ter
organização, precisa conseguir explorar o seu produto de forma suficiente, seu produto e serviço, que ele seja rentável. Do contrário, se é para ser viável, sonegando imposto, esquece e vai fazer outra coisa. Tão simples quanto isso. Nós já tivemos casos, né, aqui na empresa que a gente opera em sociedade, que um cliente nosso, ele optou por sair da sociedade, quer dizer, não querer mais fazer a contabilidade, porque nós nos posicionamos no sentido de que nós não iríamos acobertar e não iríamos praticar o conceito de caixa 2. E aí você fala assim, não, mas você vai abrir mão de receita? Não, não é que eu vou abrir mão de receita, eu não vou abrir mão de princípio. Porque assim, algumas coisas mudam, outras não. Então, no final, o que fica é valor. E eu não estou dizendo que a gente aqui é melhor ou pior do que ninguém. Né? É uma questão de o que você quer para a sua vida. Então, assim, o nosso foco é longo prazo. O que é longo prazo? É verdade. Né? Transparência. Transparência. Às vezes o camarada não está acostumado com isso, ele está acostumado a ouvir só notícia boa. Não, a gente está aqui para falar a verdade. E no longo prazo ele vai perceber que a verdade pode doer agora, mas é o melhor negócio para ele. Porque amanhã bate uma fiscalização na empresa do sujeito, ele vai ter que pagar o que ele deixou de pagar, com multa de 75%, 150%, ele não vai ter certidão, aí o negócio vai para o sal. Então, assim, é preciso que as pessoas se conscientizem, assim, não tem jeito. Tem que fazer da forma correta. Ah, é chato? É chato. Dá trabalho? Dá trabalho. Vai ter que implantar processo? Vai ter que implantar processo. Vai ter que mandar gente embora que não vai conseguir se adequar? Vai. Tudo isso faz parte. É uma espécie de purificação que a organização passa. Mas é o que vai garantir a perpetuidade do negócio. Rui, nós temos como valor, você e eu, organização. Nós acreditamos que organização é 90% do negócio. Então, assim, tem gente que rotula a gente como obsessivo, paranoico, neurótico, não tem problema. Nós acreditamos que criatividade é fundamental, mas organização é 90%. Quando você planeja, quando você identifica com antecedência o que você vai precisar, você não surpreende. Pega o caso agora da Covid, milhares de empresas quebrando, quer dizer, quem operava ali com o fluxo de caixa na linha, no limite, não teve fôlego, foi para o sal. Quer dizer, a gente atende empresas e se relaciona com executivos. Tem um executivo que eu tenho um carinho especial, que é numa multinacional, não vou falar por questões éticas, mas eles faturam bilhões de dólares por ano. Ele falou assim, Zé Carlos, eu tenho caixa suficiente na minha empresa para poder sobreviver agora no tempo de Covid durante 6 meses. Falei, poxa, parabéns. Ele falou, não, parabéns não. Eu acabei de fazer um empréstimo agora para poder me garantir mais 6 meses. Falei, peraí, você tinha dinheiro para 6 meses? E ele falou, E aí eu peguei um empréstimo para mais 6. Isso quando começou a Covid. Aí alguns poderiam dizer assim, nossa, vai pegar um empréstimo sem necessidade, vai ter despesa com os juros, vai diminuir a rentabilidade. Esse é o trade-off. É o risco de ter que pagar juros versus, né, a possibilidade de você não sobreviver. Então, organização é fundamental. Eu queria, Rui, uma coisa que eu aprendi com você, nós empresários temos normalmente foco na geração de receita. Né? Nosso foco é assim, cara, desenvolver produto, vamos trazer cliente, vamos desenvolver parceria, vamos colocar um negócio para frente. No nosso negócio, pessoa é fundamental em qualquer business. No setor de prestação de serviços, então, a gestão de pessoas é um negócio mais importante ainda. E você rompeu alguns paradigmas, né? E coisa boa que eu aprendi com você. Né? Nós aqui somos muito objetivos na comunicação. Né? A gente deu até meme na Oliveira e Carvalho, porque os WhatsApps têm prazo máximo de 30 segundos. Né? A pessoa tem que ser capaz de dar o recado dela em 30 segundos. A ideia disso é orientar as pessoas no sentido de que tempo é sagrado. Né? Então, sejamos objetivos e vamos fazer aquilo que realmente importa. E você falou uma coisa para mim que me chamou a atenção. Você falou assim, Zé Carlos, tudo bem, esse princípio está certo, mas eu acho que a comunicação redundante é fundamental. Aí eu olhei para você e pensei assim, Rui, redundância é bom para avião, né? Porque assim, se um sistema falhar, você tem o outro, se falhar tem outro, se falhar tem outro. Mas alguns anos depois eu percebi que o teu comentário foi muito prudente. Gestão de pessoas é redundância. Você precisa falar a mesma coisa... É claro, não dá para passar vezes, né? Várias vezes.
Porque a gente vive hoje uma dispersão tamanha, né? As pessoas não praticam um conceito de presença. O sujeito está no trabalho, mas está pensando na atividade física, está na atividade física preocupado que tinha que estar cuidando dos filhos, está com os filhos preocupado que tinha que fazer o trabalho. Não, não. Vamos praticar o conceito de presença. Então, se eu estou aqui, só o que importa é agora, você e eu aqui conversando, né? Então, assim, é estar verdadeiramente estando. Mas as pessoas vão se permitindo e ver televisão, e ouvir rádio, e ler 50 jornais, e faz não sei o quê. Isso, você vai recebendo um volume de informações, fica uma barulheira na tua cabeça, né, que te impede. Né? Então, assim, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje nas organizações é lidar com a dispersão das pessoas. Quer dizer, como é que esse tema aí reverbera no teu coração? Veja só, uma das coisas que nós damos muita atenção lá na empresa é comunicação, né? Então, a comunicação ela tem que ser horizontal, né? E a gente dá esse espaço e faz do nosso ambiente que ele seja propício, ele seja fértil para que as pessoas possam colocar suas opiniões, né? E é interessante você falar de redundância, né? Eu uso muito um termo, ou seja, né? Eu explico para a pessoa e falo assim, ou seja, eu quis dizer isso. E o que é que você entendeu? Você concorda? E dali nasce um diálogo, porque muitas vezes você está falando e você percebe pelo olhar, pelo rosto, de que a pessoa não está entendendo ainda 100%. E para que não fique dúvida, vem um ou seja logo em seguida, né? Você falou aí de questões muito, muito interessantes aqui. Nós entendemos desde o início, né, no nosso grupo, de que você copia tudo, você pode ter tudo das outras empresas e tudo vira commodities, né? Todo mundo tem um software, todo mundo tem o mesmo, todo mundo cria, passa a usar uma plataforma, usa um determinado notebook, todo mundo copia todo mundo, isso vira commodities. Só tem uma coisa, é que as empresas não têm uma das outras, são as pessoas. E nós entendemos isso muito antes, né? Eu vi aí o Vitor Leal, né, que já esteve lá na empresa, eu já estive na empresa dele, amigo, né? Um querido amigo nosso, JR. né? E ele entendeu isso, né? Eu vi aí a nossa sócia Flávia Sanches, lá de São Paulo, ela falou, você falou em ética, ela disse ética é tudo. Então, ela é nossa sócia da nossa unidade em São Paulo, e ela entende e compreende e concorda de que a ética está acima de qualquer negócio. E quando a gente fala de ética, a gente está falando de pessoas. Nós precisamos, mais do que nunca, trazer as pessoas certas para fazer parte do nosso negócio, pessoas que estejam alinhadas, antes de tudo, com o nosso posicionamento estratégico e, principalmente, no que diz respeito aos valores, né? Porque valores ninguém negocia. Lá na empresa a gente diz o seguinte, traz a pessoa que esteja condizente com os nossos valores, com os nossos princípios, porque a técnica a gente ensina, mas o caráter, a personalidade, não, né? E você faz com que essas pessoas, chegando na nossa empresa, com a comunicação horizontal, ampla, dando liberdade para que as pessoas se posicionem, elas saibam que o ambiente é receptivo, que o ambiente ele propicia o crescimento justamente dessa inteligência coletiva, é o que nós acreditamos e praticamos na nossa empresa. É utilizar do que cada um tem na sua mente, fazer o melhor uso possível, porque cada um tem muito a agregar, né? E essa inteligência coletiva é uma forma inteligente, naturalmente, das empresas tirar proveito do que as pessoas têm de maior valor, que não é o trabalho braçal, mas sim o que elas pensam, o que elas acreditam, né? E nós temos em mente sempre tivemos, de fazer com que o nosso propósito como organização chegue à mente e o coração das pessoas, né? E as pessoas que vão visitar a Rui Cadete, Vitor Leal é um deles, né, da JR, lá de Três Rios, ele fala muito, Ruizão, o que tua empresa, o teu grupo tem de diferencial é porque, cara, é energia, né? E quando fala em energia, ninguém está falando de 610 ou 220, né? A gente está falando da mente e do coração das pessoas. Então, isso é uma coisa que é construída desde antes das pessoas entrarem no nosso grupo. Ontem mesmo, eu fiquei 1 hora fazendo um bate-papo com 4 candidatos que estavam concorrendo a uma vaga
para Rui Cadete aqui em Natal. E foi um bate-papo de 1 hora, onde eles me conheceram razoavelmente sobre muitos aspectos da minha vida, da empresa, mas eu também pude entender quem era cada um desses candidatos, porque eles se mostraram, eles interagiram, né? E foi um ambiente, parece que a gente se conhecia há meses, há anos, mas não, a gente estava se conhecendo ali. Então, isso faz parte da nossa filosofia, da nossa prática, essa comunicação próxima, verdadeira, né? Que a gente acredita que não adianta você ter um discurso e, na prática, ser diferente, você cai no descrédito. Então, o exemplo é o que fala mais alto. Como é bom a gente poder viver alinhado com o nosso propósito, né, Rui? Quer dizer, a gente investir tempo no autoconhecimento, what am I doing here? O que eu vim fazer aqui? O que Deus, para quem acredita, quer que eu seja, quer que eu faça, como é que eu vou ser instrumento dele, e viver de acordo com isso, e ninguém aqui está dizendo que é fácil, né? Porque são muitos desafios, são muitas abordagens. O próprio ser humano, né? Nós somos criaturas únicas de Deus, e talvez o maior desafio seja a gente conseguir colocar aquele colega, aquele colaborador na função onde ele possa desenvolver as habilidades que lhe são peculiares, né? Desde pequenininho a gente já tem traços de personalidade que nos conduzem mais para cá. Um fala mais, um fala menos, um gosta de fazer conta, o outro não, um gosta de cuidar, o outro não. O desafio é a gente conseguir enxergar e colocar a pessoa naquele lugar, né? E também não quer dizer que eu tenho aquela habilidade e eu vou nadar de braço. Não, não é isso, né? Porque a gente sabe que praticamente acho que quase todos os talentos podem ser desenvolvidos. Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas tudo é para ser desenvolvido, né? Às vezes a gente escuta pessoas falando assim, eu não sou organizado. Não, ninguém nasce organizado, né? A organização é uma habilidade que você desenvolve. Eu não sou pontual. Não, ninguém nasce pontual. Pontualidade é uma coisa que você desenvolve. Eu não tenho saco, né? E às vezes acontece com outro guri dessa geração que está chegando agora, que não são todos, não pode analisar. O camarada chegou e já quer ser o dono da empresa, né? E aí a gente fala assim, olha só, eu quero muito que você seja o dono da empresa, que você seja milionário, mas creia, porque se você for milionário, eu também vou ser, na verdade, e significa que eu acertei contratando você. A questão é, existe uma fila, existe uma estrada, e a gente não está falando de vaidade, a gente está falando de você tem que observar, você tem que entender, você tem que trabalhar a tua inteligência emocional, você tem que engolir sapo, você tem que ter a visão do todo do negócio, você tem que entender qual é o teu papel na engrenagem, você tem que fazer o que você tem que fazer, né? Um dos desafios que a gente enfrenta, Rui, é porque qualquer profissão tem coisas boas e tem coisas ruins, qualquer profissão tem. Mas, de maneira geral, a pessoa é do ser humano. O nosso cérebro é programado para consumir menos energia, não é verdade? Então, assim, nós estamos instados a fazer aquilo que a gente é acostumado a fazer, né? A gente brinca que primeiro eu me esforço para adquirir o hábito, para carregar o hábito, depois é o hábito quem me carrega. Então, assim, mudar as coisas dá muito trabalho e consome muita energia. Mas tem que ser por aí, né? Você precisa fazer um esforço consciente para você se tornar uma pessoa melhor, para você desenvolver o que você entende que é necessário desenvolver. E muita gente tem preguicinha de fazer isso, né? Então, assim, e você faz uma coisa muito legal, que eu te vi fazer no primeiro café que a gente tomou em São Paulo com a garçonete do restaurante, que eu não sei se você vai lembrar. A gente estava conversando, e aí... Maria. Olha, um café há 5 anos atrás, né? Pô, no shopping você lembra o nome da atendente, é impressionante, né? E aí você chamou, minha filha, como é que é seu nome? Me conte aqui a sua história. E aí eu olhei no teu olho para entender se aquilo era artificial. Eu falei assim, não é possível que ele esteja verdadeiramente interessado na alma dessa pessoa. E a menina se sentiu tão prestigiada, se sentiu tão importante naqueles 5 minutos que você conversou com ela, que eu sei que ali você fez a diferença no dia dela e, quem sabe, até na vida dela, né? E é muito legal, porque quando a gente enxerga as pessoas da organização se comportando dessa forma, não é artificial. Ninguém consegue sustentar ou representar um papel durante tanto tempo. Então, se as pessoas percebem a verdade e são motivadas, isso é fruto do teu esforço. Parabéns pela forma como você toca e como você lê as pessoas. Agora, um desafio. Tem uma pergunta aqui que colocaram, né? E na hora de mandar embora? Eu te fiz essa pergunta
alguns anos atrás. Eu falei, poxa, Rui, agora em tempos de Covid, né? Muitas empresas encerrando as atividades. E assim, às vezes você precisa dispensar um colaborador que está ombro a ombro com você durante anos e que não fez nada de errado. E aí você, ou você ajusta o quadro de despesas ou a empresa quebra. Quer dizer, imagino que isso seja difícil, inclusive para você, sobretudo para você, né? Veja só, é muito bom quando, né, a gente fala, inclusive falando de clientes, e eu vi aí o Edivaldo Nóbrega, né, que é gestor em uma empresa cliente, e a gente poder relatar qualquer verdade, né? E assim, óbvio que aquilo que dói mais, né, para nós que somos muito pessoas, é quando você precisa desligar alguém, né? Mas nós entendemos na nossa empresa que primeiro você tem que salvar a grande maioria, né? E a grande maioria de pessoas que estejam alinhadas, que estejam devidamente comprometidas, ou mais comprometidas com uma empresa. Por quê? Porque não cabe mais todo mundo. Mas nós fazemos isso sempre, primeiro, com muita verdade, com muita comunicação, porque as pessoas, quando são liberadas lá na empresa, elas já sabem que vão ser liberadas, porque elas já passaram por tantas conversas no sentido da busca por um resgate, para que essa pessoa ela cresça, para que ela evolua, que ela já sabe que quando muitas vezes chama ela ou faz uma ligação para ela já sabe para que é. Então a gente faz isso com muito profissionalismo, com muita verdade, com muito amor, com muito respeito. Inclusive nós temos o outplacement, onde a gente, depois que o colaborador é desligado, a gente fica dando assessoria a ele para uma recolocação futura, né? Porque a gente entende que aquela pessoa trabalhou conosco por tanto tempo e ela, por muito tempo, foi muito importante e foi fundamental. Mas a empresa e a nossa empresa, né, as nossas empresas, elas têm uma insatisfação por buscar excelência constantemente. E isso é uma busca incessante. A gente quer estar buscando a excelência sempre, a gente nunca acha que atingiu a excelência. E a gente, como está nessa busca, nesse caminho de uma busca incessante, né, de evolução, de inovação, nós precisamos que as pessoas que estejam conosco estejam também nessa vontade de crescer, de evoluir. Então, o que é que a gente tem buscado nesse momento? Ontem eu disse para os 4 candidatos que estão querendo entrar na Rui Cadete, mas só um foi escolhido. É que vocês estão com gana de aprender, de evoluir, vocês estão com responsabilidade comprometidas com o futuro de vocês, porque se vocês estão, o lugar é aqui. Porque a nossa empresa quer estar sempre na excelência. E não se chega na excelência com pessoas que se acostumam ou se contentam com a média, né? Que são medíocres. Medíocre não é tão ruim. São pessoas da média. Então, nós já, no momento de entrevista para entrar na Rui Cadete, nós já deixamos claro que nós queremos pessoas que queiram e estejam comprometidas com autodesenvolvimento, que queiram evoluir, que queiram aprender, porque o nosso ambiente propicia isso. Mas se ela não quiser, ela não vai ficar. Uma outra coisa que você falou muito anteriormente é que ontem nós deixamos claro, e sempre, todas as entrevistas que eu participo, vocês ficaram sabendo no mercado que a Rui Cadete trabalha muito? Vocês ficaram sabendo no mercado que na Rui Cadete são muitas metas? Vocês ficaram sabendo que no mercado da Rui Cadete os clientes são muito exigentes? Aí eles falam sim. E eu falo, e mesmo assim vocês ainda querem vir para a empresa? Queremos. Aí eu digo, então, legal. Sabe por quê? Porque chegar à excelência, evoluir, aprender, crescer. Né? Nossos sócios, a grande maioria entraram como estagiários. Hoje os nossos diretores também, nossos gestores também fizeram história na empresa. Tem várias pessoas com 15, 18, 20, 21 anos. Mas sabe por que elas conseguiram? É porque dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho evoluir. Dá muito trabalho e nem todas as pessoas estão dispostas a ter trabalho. Por isso que umas ficam e outras continuam. Então, é mais ou menos o que você estava falando anteriormente, né? Evoluir dá trabalho. Se você quer crescer, dá trabalho, cara. Eu me pergunto, às vezes, nas minhas palestras,
Rui Cadete, qual é o segredo do sucesso? Aí eu olho para um lado, olho para o outro, mas eu digo, mas que sucesso e que segredo, né? Porque eu sempre entendi que o sucesso, né, que a gente pode chamar de ascensão, de você realizar coisas, é 99% de muito trabalho e talvez 1% de inspiração, né? Alguém pergunta, você sempre foi empreendedor, você é um visionário? Falar, pelo amor de Deus, não diz que eu sou um visionário, porque 99% é relação. E às vezes 1% dá certo, sabe? Mas dá certo porque 99% está fazendo acontecer. Não sei se eu respondi, mas é isso aí. Respeito, comunicação, transparência e com muito carinho, com muito amor e respeito às pessoas, porque é fundamental. Perfeito. E essa predisposição do sujeito é essencial, porque, Rui, a verdade é que ninguém muda ninguém. Só isso vale para relacionamento profissional, vale para relacionamento conjugal, vale para relacionamento familiar. A pessoa só vai mudar se ela quiser. O máximo que a gente pode fazer é lançar uma perspectiva diferente, porque quando você está imerso no problema, às vezes você não enxerga determinadas coisas. Alguém de fora que não está contaminado pelo processo, às vezes vai enxergar coisas que você não está conseguindo acompanhar. Então você pode mostrar, né? Você pode talvez inspirar, jogar uma flechinha no coração da pessoa e ela acordar e querer fazer. Mas se ela não quiser fazer, ninguém consegue. Outra coisa, a gente quando resolve mudar, tornar-se a melhor versão de si mesmo, é preciso ter em mente que essa é uma corrida de longa distância, né? O sujeito fala assim, eu vou perder 50 quilos esse mês. Não faz isso, porque mudar dá muito trabalho. Tem várias obras que falam sobre mudança de hábito, e assim, um hábito demora de 30 a 200 e lá vai fumaça dias, um hábito para você conseguir mudar. Então, assim, você quer perder peso? Beleza, 1 quilo por mês. Eu posso falar de outras pessoas, mas posso falar de mim também. Eu perdi 20 quilos em 20 meses. Então, assim, eu falei, eu vou perder 1 quilo por mês. E podia soar como uma coisa baixa. Eu falei assim, eu vou começar bebendo água. Eu nunca bebi água na vida. Vou passar a beber agora 1 copo d'água por dia. E fiz isso durante 30 dias. E nos 30 dias, do 31º ao 60º, eu falei, agora eu vou beber 2 copos. E depois vou beber 3 copos por dia. Então, assim, é devagarinho. Para que seja uma coisa sustentável, tem que ser devagar e consistente. E isso se aplica a qualquer coisa. Se aplica à vida pessoal, à vida matrimonial, se aplica à vida profissional. Você quer se desenvolver? O camarada quer ser sócio da empresa. O que precisa? Né? Aí nós temos lá o nosso conjunto de valores, né, e de comportamentos que a gente entende que são apropriados para o camarada se tornar um sócio da nossa organização. Então, o que tem lá? Comprometimento. Aí tem lá organização, pontualidade. Né? A gente vai ver que os valores deles estão alinhados com os nossos valores. Né? Tem capacidade de se reinventar ou predisposição à mudança, ou, se você preferir, mindset de aprendizagem. Ninguém nasce com essas coisas. A gente não é instado a aprender esse tipo de coisa desde a infância. Né? A gente é muito elogiado pelas coisas certas que a gente faz. Eu, quando estou com as crianças em casa, no fim do dia, eu pergunto assim, me fala qual foi a coisa legal que você fez. Hoje me conta qual foi seu fracasso. Porque seu fracasso me interessa. Eu nunca vi num Facebook, né, a pessoa postar lá, fracassei hoje porque, meu amigo, o fracasso é inerente à vida. O grande barato da história é qual é a lição que eu tiro disso. Qual é a lição que eu tiro disso? O que eu aprendi com esse negócio aqui? Como é que eu posso fazer diferente para não repetir esse erro? Né? Uma frase que eu gosto muito, fracasso é tão somente uma nova oportunidade de você recomeçar de uma forma mais inteligente. E é isso, né? E de maneira geral, as pessoas têm medo de fracassar. Na nossa empresa, a gente sugere que as pessoas vão lá, experimentem, errem. Se o camarada errar porque estava tentando fazer de uma forma diferente, que bom, que bom. E se deu certo, teve uma ideia melhor que a sua e que a minha, bom para nós, né? Poxa, que bom que ele conseguiu enxergar isso. Ele vai ficar motivado, vai ficar engajado e a gente vai tornar isso a regra, vai tornar isso um processo para ser reproduzido por todo mundo, não é verdade? Agora, Rui, e aquela pessoa que a gente que ela chega na empresa, a gente seleciona, entende que tem um alinhamento de valores, mas ela não tem predisposição à mudança. E aí a gente mostra para ela, fala, olha só,
Existe vida inteligente antes de você chegar na empresa. Nós já estudamos o processo. Tem um The Best Way, uma melhor forma de fazer. E não é porque o Rui Cadete ou o José Carlos inventaram, não é isso. Porque a gente estudou, a gente já viu a aplicabilidade disso em outras organizações e a pessoa não assimila. Quer dizer, como é que você lida com um funcionário que é comprometido, absolutamente comprometido, trabalha 10, 12 horas por dia, o camarada é honesto, né? Mas ele não consegue, ele tem muita dificuldade de mudar. Como é que esse cara, ele merece ficar na organização pelos outros atributos ou chega um determinado momento que a gente vai liberar para ser feliz? Olha, eu acho que tem uma palavrinha simples que resume tudo isso. Nós somos movidos e só nos sustenta o resultado, tá certo? Então, a pessoa é comprometida, bem intencionada, é gente boa, agradabilíssima. Chama para um café, para um almoço, para um chopp, para um vinho, para um uísque, do jeito que você queira, para qualquer coisa, joga bola, mas não para trabalhar, tá certo? Porque o que acontece? Ela pode ser tudo isso, mas ela precisa gerar resultado. E hoje, diante da necessidade de tanta mudança, né? A mudança é numa velocidade. E se alguém diz, eu não gosto de mudança, eu não aceito mudança, essa pessoa está dizendo que não merece estar na nossa empresa. Por quê? Porque nossa empresa era uma avalanche de mudanças, né? Hoje mesmo nós tivemos algumas reuniões, nós só falamos em mudança, é incrível como isso nos move. Mas por que a gente fala em mudança? Porque o negócio do nosso cliente está mudando, né? As empresas clientes estão mudando. E qual é o nosso propósito? Não é contribuir para que as nossas empresas clientes se mantenham competitivas, né, com organização, com dados, com informação. Como é que a gente vai admitir, aceitar pessoas que não estão entendendo que a mudança ela é necessária? Essa pessoa é um atraso para a empresa, não só pelo fato dela não atender, né, o caminho para onde os ventos estão levando tudo, mas também que ela contribui para fazer com que os colegas, muitas vezes, também terminem fazendo ou sendo influenciados por elas. Nós queremos pessoas que estejam alinhadas com os ventos, né, de toda mudança das organizações, das economias, das atividades e do nosso negócio, mas também pessoas que sejam inspiração para o que é positivo, alinhados com o propósito e, acima de tudo, com o posicionamento estratégico da empresa. Se a pessoa é legal, mas não está condizente, alinhada com o propósito estratégico do negócio, essa pessoa está puxando para baixo, ela está retardando a evolução da empresa e isso não faz bem para a empresa, não faz bem para o negócio, não faz bem para todos os demais colaboradores. Então essa pessoa merece ir para uma outra organização que esteja e seja coerente com o perfil dela, mas não é o nosso. Perfeito. Tem uma passagem do Mário Sérgio Cortella, que foi secretário de Educação em São Paulo, é um autor muito, muito bacana. Ele fala assim, ou a mente está expandindo ou a mente está regredindo. Não tem meio de caminho e não tem estabilidade. Ou eu estou aprendendo e, portanto, estou me tornando mais capacitado, ou eu estou perdendo. Não tem jeito, né? Quer dizer, tem uma frase também, uma passagem do Leandro Carnal, também um palestrante aí de sucesso, né? Eu adoro particularmente o Leandro Carnal, né? E ele traz algumas reflexões para a gente muito interessantes, que ele fala assim, a zona de conforto é que te mata. A zona de conforto é que te mata, porque é a zona de conforto que faz você, casado, andar de cueca furada em casa, perdoe aqui a brincadeira, é a zona de conforto que faz com que você sente e trabalhe sempre da mesma forma. E eu não estou dizendo que rotina é uma coisa ruim, eu adoro rotina, eu adoro fazer, eu adoro começar o dia já sabendo que eu vou fazer, hora a hora, até a hora de deitar. Eu amo a rotina, né? Como diria Abílio Diniz, eu amo a minha rotina porque sou eu que faço, né? Está no livro dele, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa e não deva buscar uma forma mais eficiente de fazer as coisas. Então, nós precisamos trabalhar o nosso mindset para tirar aquele componente nato chamado resistência a mudanças, né? Porque a única constante é a mudança. Vai mudar e vai mudar e cada vez mais rápido, né? Então, os meios de comunicação estão aí.
Até pouco tempo atrás eu não imaginava estar aqui batendo um papo com você, com essa nossa audiência aqui maravilhosa, pela internet, fazer no Instagram, quer dizer, nunca pensei em fazer, mas a gente precisa se adaptar. Tem pessoas que são afetas a essa nova realidade, né? De certa forma, até o Covid veio acelerar esse processo. Então, cabe a gente estar atento e, na medida do possível, não só aceitar, mas estimular. Também não é uma apologia a tudo que é novo. Não, o que eu estou dizendo mantenha a mente aberta. Mantenha a mente aberta e avalie se o que estão trazendo para você faz sentido para a sua realidade, né? Eu me lembrando aqui, né, um overview aqui, né, você me convida para tomar um café lá em São Paulo, e hoje a gente está aqui já como sócios, né, e falando sobre negócios. E uma coisa que você estava falando aí, e eu pensando, né, que o sucesso, muitas vezes, ele pode ser traiçoeiro, sabe? O sucesso pode ser o seu maior inimigo, porque ele lhe dá uma zona de conforto e você pode começar a falar, mas eu tive sucesso, mas eu fiz sempre assim e deu certo, né? E isso pode ser a sua morte ou a morte do teu negócio, né? Então, é muito interessante que você até olhe para trás e diga, poxa, legal, como até afirmação, né? Mas que você sempre tenha plena convicção de que o que você fez é passado, né? E o presente é o mais importante, né? Porque você tem que colocar todas as suas ações. Nós estamos aqui agora, nesse momento. Esse é o momento mais importante da nossa vida agora, porque é o que nós estamos vivendo. Então, isso é uma coisa que, nas minhas interações, eu sempre fui muito intenso. Se eu estou aqui, agora é o meu momento mais importante. O passado é lembrança e o futuro é expectativa. Então, para se construir o futuro, você precisa fazer bem aquilo que você está fazendo nesse minuto, né? Eu comecei, inclusive, né, eu faço palestra, 2.000 pessoas numa palestra, e sempre me perguntam, você fica tenso, fica nervoso? Eu digo sempre, porque eu tenho um senso de responsabilidade de que aquele momento eu posso contribuir ou eu posso afetar negativamente a vida das pessoas. E essa responsabilidade mexe comigo, né? Eu fico tenso, eu fico ligado, eu fico, né, prestando atenção a cada detalhe, né, de uma interação para você tirar o melhor proveito e deixar sua mensagem e sua contribuição, né? E eu me interesso muito pelas pessoas, né? Você percebeu isso da primeira vez que nós nos conhecemos, porque é muito legal. E uma coisa que é importante, né, compartilhar com vocês. Você está interagindo com alguém. Até um determinado momento, você não sabe o nome dela e nem ela sabe o seu. Mas quando você pergunta o nome dela e ela diz o nome dela para você, e você diz, o meu é Rui, o meu é José Carlos, tudo muda e as coisas parecem que é assim, plim, né? Ela já passa a lhe atender diferente, ela já sorri, ela já tem um cuidado, ela já tem uma atenção especial. Então, essa comunicação, né, é uma coisa que eu adoro gente e eu acho que é um grande diferencial da nossa empresa, do nosso grupo, é porque a gente tenta fazer com que as pessoas que trabalhem conosco também sejam pessoas que valorizem o ser humano, porque pode ter tecnologia, pode ter método, pode ter instalação bacana, pode ter qualquer coisa. Mas quem faz a grande diferença sempre foi, e sempre serão sempre as pessoas. É verdade. Você falou uma coisa muito legal, né? Da gente olhar para frente, olhar para trás. Tem uma passagem do Clóvis de Barros Filho em que ele fala da síndrome do espelho retrovisor. A gente tem que caminhar, se coloca no lugar do motorista. A gente tem que dirigir, tem que caminhar olhando para frente, né? Não por acaso o para-brisa é muito maior do que o espelho retrovisor, não é verdade? Eu tenho que, de vez em quando, olhar para o passado, porque ele é uma referência para mim, eu aprender com o que eu já fiz errado, mas a minha obrigação é olhar para frente. Eu gosto muito de jovens, Rui, como o jovem Paulo Lemann, lá da Ambev, né? A postura dele de sempre se lançar a novos negócios, de manter a mente aberta, né? Essa é uma postura, uma atitude de sucesso como pessoa, como propósito, lato senso. E aí o resto é consequência. A gente já tem aqui mais 10 minutinhos só, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Eu queria aproveitar para destacar que o nosso grupo, Rui, além de contabilidade, quem está nos assistindo, nossos clientes sabem disso, a gente também entrega consultoria tributária, né?
Então, além da responsabilidade de entregar uma informação que ajude no processo de tomada de decisão, e a gente está falando de gestão, a gente também está atento às oportunidades tributárias, como, por exemplo, a que saiu agora, há algumas semanas atrás, uma decisão por unanimidade do STJ, permitindo que as empresas recuperem salário e educação e INCRA, né? Quer dizer, reconhecendo que a lei que criou o salário e educação e a lei que criou o INCRA e o decreto tem lá um limite máximo de contribuição previdenciária de 20 salários mínimos, e quem recolheu contribuição previdenciária, esses caras acima do teto, tem direito de recuperar isso nos últimos 5 anos, né? Isso é baseado em lei, é baseado em decreto e é baseado agora numa decisão por unanimidade do STJ, que é uma matéria que a priori não é constitucional. E isso tem sido, é importante quem está assistindo a gente saber, tábua de salvação de vários clientes. Quer dizer, nós, Oliveira Carvalho, Rui Cadete e Oliveira Carvalho, em conjunto, somados, temos 2.000 clientes hoje, né? E aí mais de 1.000 clientes fazem o aproveitamento desses recursos, e tem sido um alento, né, poder recuperar impostos pagos indevidamente. E, inclusive, é essa grana que a empresa tem poupado, que tem aliviado o fluxo de caixa e permitido a continuidade das operações. Sempre com o devido cuidado, né, porque a gente sabe que recuperação de impostos é assim, você fez errado, vai devolver com multa de 75, 150, o que parece céu, vira o inferno, né? Então, tem coisa que depende de uma ação judicial transitada em julgado, mas tem algumas outras coisas que é possível fazer de forma administrativa e melhorar o fluxo de caixa da empresa. Rui, estamos encerrando a nossa live. Eu quero te agradecer o carinho, a disponibilidade, a sua rotina, uma rotina muito intensa. Dizer que sempre aprendo com você, É muito legal a gente ter um papo desse, franco, aberto, transparente, compartilhando visões, que no nosso caso a unidade é percebida, mas mesmo quando as opiniões são divergentes, não tem problema também não, porque é uma forma de eu revisitar o meu ponto de vista e quem sabe eu perceber que me equivoquei ou às vezes passar alguma coisa para o colega, alguma coisa que ele não enxergou. Você quer acrescentar alguma coisa que você considera importante? Olha, eu quero apenas, mais uma vez, agradecer, dizer que eu entendi desde o início da minha vida profissional na contabilidade aos 16 anos, e depois, quando eu me formei, comecei a empresariar, né, empreender, de que nunca vi os meus colegas contadores como concorrentes, né? Eu sempre tive uma preocupação, você falou no início, ao me apresentar, de abrir a Rui Cadete para que as pessoas conheçam o que nós fazemos ou achamos que fazemos legal. Por quê? Porque a minha ideia, desde o dia que me formei, era contribuir para mudar a atividade contábil no Rio Grande do Norte, fazer com que ela fosse mais reconhecida, mais valorizada, né? E também isso foi se estendendo a nível nacional e eu fui percebendo que eu podia colaborar não só com a do Rio Grande do Norte, mas com a contabilidade brasileira. E é muito prazeroso para mim já ter recebido empresas praticamente em todos os estados do Brasil. E isso hoje está se transformando em um negócio, está virando mentoria, está virando módulos que nós estamos praticando e aplicando em empresas que estão nos procurando para fazer disso negócio, ou seja, o despreendimento de fazer, né, simplesmente por propósito, virou negócio. Hoje nós temos a UPAN, que é da RC Tech, né, que é uma empresa que nasceu dentro da Rui Cadete. Nós temos empresa de contabilidade do Brasil inteiro. Não é um software, não é um software de gestão, de obrigação, nem de tarefa. É uma plataforma de gestão. E tem por trás todo esse conceito de mentoria da RC Tech com PAN, é levar para a atividade contábil brasileira instrumento, plataforma que faça com que elas se aprimorem, porque eu acredito que é muito melhor ter concorrentes de alto nível do que ter concorrentes que nos puxa para baixo. Então eu quero ver a atividade contábil brasileira evoluindo. Eu quero ver os nossos competidores com excelência. Por quê? Porque nós vamos poder, no futuro, trabalhar menos e ganhar mais, né? E hoje, como tem muita gente puxando para baixo, cobrando, fazendo por qualquer valor, qualquer preço, faz com que a gente tenha que ter muito trabalho para sobrar alguma coisa. Não faz sentido, porque o nosso trabalho é valioso. Nós podemos, sim, contribuir para mudar vidas a partir do nosso conhecimento, praticando o nosso conhecimento com os nossos clientes, com as nossas empresas.
Então, é mais ou menos isso que eu queria finalizar dizendo, que eu vibro com a atividade contábil, eu vibro com a nossa profissão e me orgulha dizer e colocar abaixo do meu nome. Eu não consigo ver meu nome sem Rui Cadete embaixo, contador, tá certo? Empreendedor, empresário, tudo bem, mas contador em primeiro lugar. Então é mais ou menos isso, dizer que é um prazer estar aqui com você, de ser seu sócio. Estamos num projeto que acreditamos que vamos fazer desse projeto mais um negócio de sucesso, se é que existe sucesso, né? Mas um negócio vencedor, se é que existe vitória. Mas, com certeza, o nosso propósito é fazer com que a gente pratique o que nós acreditamos, que é contribuir para a evolução da atividade empresarial brasileira através das pessoas. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Rui. E você que está aqui com a gente, as lives anteriores estão disponíveis aqui no nosso Instagram, a Oliveira e Carvalho. Nós entrevistamos já na semana passada, falamos sobre recuperação judicial com a doutora Maria Cristina, que é juíza na Vara do Rio de Janeiro. Já entrevistamos o senador Flávio Bolsonaro, falamos aqui de medidas para a retomada do crescimento econômico. Hoje estamos aqui com o Rui Cadete, essa pessoa maravilhosa. E na sexta-feira agora vamos entrevistar o Glauco Cavalcante, que está o professor mais premiado da Fundação Getúlio Vargas, né? 5 anos consecutivos eleito o melhor professor, e vamos falar especificamente de negociação, ou negociando em tempos de crise, né? Sexta-feira agora, as nossas lives geralmente são às terças-feiras, essa excepcionalmente na sexta-feira, porque a gente teve um problema por conta do temporal numa determinada terça. Então, nessa sexta, 18 horas, professor Glauco Cavalcante, estaremos todos aqui. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Obrigado mais uma vez, professor Rui. Fica com Deus. Beijo para todos. Amém. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.